Olá, a aula de hoje é sobre oscilações. Antes de começar a falar sobre oscilações, vamos relembrar o conceito de período e frequência. O período é o tempo necessário para que algum evento que costuma se repetir ocorra. Por exemplo, se eu perguntar qual é o período de oscilação da Terra em torno do próprio eixo? Nessa situação, sabemos que a Terra completa uma volta em torno do próprio eixo em 24 horas. Então, no caso, o período é de 24 horas. Ou então, se eu digo o seguinte, uma torneira que está semiaberta, ela pinga a cada 10 segundos 2 gotas. Se eu perguntar qual é o período com que essas gotas caem da torneira, no caso, se cai 2 gotas a cada 10 segundos, significa que o período com que cai uma gota da torneira é a cada 5 segundos. Então, isso aí é o período. Esse período ele é representado pela letra T. E frequência? Frequência já é o contrário do período. Frequência é a quantidade de eventos que ocorrem em função do tempo. Por exemplo, se eu digo que durante a semana eu vou à escola de segunda a sexta, ou seja, 5 vezes, e eu pergunto, com qual frequência eu vou à escola? No caso, a resposta é a frequência é de 5 vezes por semana. Então, é a quantidade de vezes que eu vou lá em função do tempo, e o tempo é uma semana. Essa frequência ela é representada pela letra F. Então, como vimos, o período e a frequência eles estão relacionados da seguinte forma. O período é o inverso da frequência, ou então nós podemos escrever que a frequência é o inverso do período. Qualquer uma dessas representações ela está correta e ela é válida. Com isso, nós podemos continuar aqui. E o nosso primeiro exemplo, temos aqui o pêndulo simples. O que é um pêndulo simples? Um pêndulo simples, ele é um pêndulo no qual o seu movimento ele é perpétuo. É um movimento que, a partir do momento que é iniciado, ele não irá parar. Tá? É um pêndulo considerado como ideal, onde a corda que sustenta a esfera ela é uma corda que não tem massa. A esfera ela contém uma massa já pré-definida. E ele está num ambiente onde não tem nenhum tipo de atrito, nem atrito com o ar, nem atrito na corda que segura a esfera no teto. Não há nenhum tipo de atrito aqui. Tudo bem? Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, que vamos marcar como sendo o ponto A, é o ponto de partida para o nosso pêndulo. O pêndulo ele vai acabar se deslocando do ponto A para esse ponto aqui. Esse ponto central ele é chamado de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é representado pela letra O. E, por conservação de energia, ele vai continuar o seu movimento e ele se desloca até um outro ponto, que vamos chamar esse ponto aqui de ponto B. A partir do ponto B, o movimento ele se inverte. Ele vai de B para O e depois de O para A. No momento que a esfera voltou novamente para o ponto A, ele acaba completando um ciclo. E esse ciclo, basicamente, é uma oscilação. Então, a oscilação, basicamente, é o movimento em que o objeto ele faz todo um percurso e, ao retornar para o ponto de partida, ele começa tudo novamente. Então, isso aí será a oscilação. No caso aqui do pêndulo simples, nós temos as seguintes situações. Como essa esfera ela tem uma massa, significa que essa esfera ela tem um peso. E lembrando que o peso ela é uma força que sempre puxa o objeto diretamente para baixo. Então aqui nós temos uma força que irá puxar a esfera direto para baixo, que é a força peso. Na situação de equilíbrio acontece a mesma coisa. Eu vou tirar o O daqui, vou botar uma seta para baixo e aqui nós temos o peso. Nessa situação, a esfera ela está sendo sustentada pelo fio. Então, a força que esse fio exerce sobre a esfera é uma força de tração. Então, nós temos
nesse sentido aqui, uma força que é a força de tração, representado pelo T com um traço em cima. A mesma coisa acontece aqui no ponto de equilíbrio. Pessoal, essa força de tração e esse peso, ela acontece em todo instante em que essa esfera acaba se movendo. Em todos os pontos do movimento, sempre haverá o peso e a tração atuando aí no sistema. Tudo bem? Então vamos à seguinte situação. No momento em que a esfera está no ponto a velocidade de movimento dele é uma velocidade correspondente a zero, pois é o momento em que ele para poder inverter o seu movimento. A mesma coisa acontece quando a esfera está localizada no ponto B. A velocidade aqui no ponto B é uma velocidade zero. E aqui também no ponto a velocidade ela é igual a zero. Porém, quando a esfera está localizada aqui na parte central, no ponto de equilíbrio, a sua velocidade ela é máxima. Então, a velocidade ela pode ser máxima tendo essa direção e esse sentido, ou a velocidade ela pode ter essa direção e esse sentido. Lembrando aqui que a velocidade da esfera ela pode ser para a direita ou para a esquerda, pois a esfera ela vai tanto para um lado como para o outro, ela fica balançando, tudo bem? Mas vamos considerar o seguinte, eu vou colocar a velocidade somente de um lado, somente para a direita. Então nós temos peso para baixo, tração para cima e velocidade para a direita. Como o movimento que a esfera faz nessa corda, ele é um movimento curvilíneo, então nesse momento já aparece a atuação de uma outra força, que é a força centrípeta. Então vamos lembrar um pouco sobre a força centrípeta. A força centrípeta, ela sempre vai atuar nos corpos a partir do momento que esse corpo ele tem uma trajetória curvilínea. E essa força centrípeta ela é determinada através de. Então, com essa expressão, nós podemos determinar a força centrípeta que atua no movimento. Mas onde estará atuando essa força centrípeta no pêndulo simples? Considerando aqui o ponto de equilíbrio, a força centrípeta ela estará atuando puxando o objeto diretamente para baixo. Então, haverá uma outra força que puxa o objeto para baixo. Essa aqui será a força centrípeta. Então, nesse ponto aqui, existem três forças. A força de tração, a força centrípeta e a força peso. Mas como é que podemos determinar essa força centrípeta? Para essa situação aqui, a força centrípeta ela vai ter que ser igual à tração menos o peso. Porém, essa situação só é válida para o momento em que a esfera estiver passando exatamente pelo ponto de equilíbrio. Mas e nos outros pontos? Como podemos determinar essa força centrípeta? Como eu informei antes, a força centrípeta ela estará atuando puxando o objeto para baixo. Na situação em que a esfera se encontra no ponto A, nós teremos uma força centrípeta que estará puxando nessa direção aqui. Aqui será a força centrípeta. E juntamente com essa força centrípeta, atuará uma outra força, que será a força peso com direção Y. Lembra aqui que a força peso ela sempre irá puxar para baixo. Nesse caso, ela será decomposta em duas forças, a força peso X e a força peso Y. Vamos considerar o seguinte, o peso é uma força que puxa aqui para baixo. No momento em que a tração ela puxa nessa direção e com esse sentido, lembrando que a direção da tração é a mesma direção da corda, então se pegarmos esse vetor da tração e colocarmos ele aqui sendo a tração, o complemento dele teria que ser a força centrípeta, que também irá puxar para baixo. O ângulo formado entre o peso e a tração é o mesmo ângulo entre a corda na posição A e a corda na posição O. Esse ângulo aqui é um ângulo representado pela letra θ. Então, aqui nós temos um ângulo θ.
A outra força que irá atuar nessa situação aqui seria uma força que puxa nesse sentido, nessa direção, que no caso é o peso X. Essa tração e a força centrípeta nada mais é que o peso Y. Nós podemos substituir os dois pelo peso Y. Como podemos encontrar o peso Y? O PY ele tem que ser igual ao peso P multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. E o PX ele tem que ser igual ao peso P multiplicado pelo seno do ângulo θ. Esse peso x, que está puxando nessa direção e nesse sentido, ele será representado por essa força aqui, ó. Essa força que estou desenhando é o mesmo Px. Porém, aqui ela vai ter o nome de força T. O que é essa força T? Essa é a força em que ela estará sempre se opondo ao movimento. É uma força conhecida como força de restituição. No caso, é graças a ela que o movimento do pêndulo simples será perpétuo, pois quando o objeto estiver nessa posição aqui, a força restauradora estará puxando nessa direção, essa força de restituição. Então, essa força sempre estará atuando de maneira contrária ao movimento. E na posição central, para onde é que essa força de restituição irá puxar? Nessa situação aqui, a força de restituição ela não puxa nem para a direita nem para a esquerda. Então, com isso, já que a força de restituição T ela é igual ao mesmo peso x, então nessa situação essa força T ela é igual ao peso multiplicado pelo seno do ângulo θ. E a força centrípeta? Como foi informado, a força centrípeta sendo a tração menos o peso, e o peso ele vai depender do ângulo, no caso vai ser a tração menos o peso multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. E lembrando o seguinte, como a força centrípeta ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, o raio descrito pelo movimento dessa esfera corresponde ao comprimento da corda que segura a esfera. O comprimento dessa corda ela é representado pela letra L. Então, podemos dizer que a força centrípeta ela é igual à massa da esfera multiplicado pela velocidade com que a esfera irá se mover ao quadrado, dividido pelo raio, e o raio é o tamanho da corda que segura a esfera. Então, aqui nós temos essas duas representações aqui para a força centrípeta e nós temos essa representação para a força de restituição da esfera. Podemos também fazer o seguinte, numa situação em que esse ângulo θ é um ângulo bem pequeno, ele é tão pequeno que podemos expressar a seguinte situação. Podemos dizer que o seno do ângulo θ ele vai dar um valor aproximadamente aí igual a θ. Ou seja, ele vai ser igual a x sobre L. O que seria esse x? Esse x ele é a distância entre o ponto A e o ponto de equilíbrio. No caso, esse aqui vai ser o x, a distância de A para o ponto O. E o L é o comprimento do fio. Nessa situação em que o seno de θ é aproximadamente o valor de θ, que podemos encontrar como sendo x sobre L, então essa força de restituição, podemos escrever ela como sendo a força T é igual ao peso P multiplicado pelo seno de θ. No lugar do seno de θ, podemos colocar x sobre L. Então, essa aqui será a representação aí para a força de restituição. E o tempo? Quanto tempo será que demora para que a esfera saia do ponto A, vá lá para o ponto B e retorne para o ponto A? Esse tempo necessário para que ela faça todo esse movimento é o período. O período para que isso ocorra, ele é representado pela seguinte expressão. Esse período ele tem que ser igual a 2π multiplicado pela raiz quadrada do comprimento da corda
dividido pela gravidade. Então, você observa o seguinte com essa fórmula para o período de um pêndulo simples. O período do pêndulo simples não depende da massa. Por exemplo, se eu disser que essa esfera tem 5 quilos e eu boto na mesma situação, com o mesmo comprimento de corda, uma esfera de 20 quilos e solto as duas da mesma amplitude, qual será que completa uma oscilação primeiro? A resposta é nenhuma das duas. As duas completam ao mesmo tempo. Por quê? Porque o período de oscilação não depende da massa da esfera, mas sim ele vai depender da gravidade e do comprimento da corda. Então vamos a um exemplo aqui. Um relógio de pêndulo possui haste de comprimento 9 centímetros. Considere que ele está situado no local onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E admita que π ao quadrado é igual a 10. Muito bem, eu vou anotar aqui os valores que foi fornecido pelo problema para que a gente não se perca, tudo bem? Então, o comprimento da haste, ele é o mesmo comprimento que você irá segurar a massa. Então, é L, corresponde a 9 centímetros. Vou colocar aqui. A gravidade foi informado que vale 10. Então, gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E foi dito que π ao quadrado tem que ser igual a 10. Letra A. Quantas oscilações completas o pêndulo deve completar para que o mecanismo do relógio avance 1 minuto? Essa aqui é a primeira pergunta da letra A. Ele quer saber o número de oscilações. Muito bem, então vamos lá. Então, o primeiro passo para resolver a letra A é encontrar o período de oscilação dessa haste. Como sabemos, o período de oscilação ele corresponde a 2π multiplicado pela raiz quadrada do comprimento da haste dividido pela gravidade. Como ele falou que é para considerar que π ao quadrado vale 10, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o período é igual a 2. Esse π eu vou colocar ele dentro da raiz. Para colocar ele dentro da raiz, eu faço o seguinte artifício. Eu vou colocar L sobre G e o π ele vai estar aqui do lado, é só que ele tem que estar elevado ao quadrado. Então, assim, ele vai para dentro da raiz. Agora é só substituir os valores. π é igual a 2 multiplicado pelo... O L é o comprimento da haste, é 9 centímetros. Nessa situação, você tem que converter o comprimento para metros. Não coloque centímetros. No lugar de 9 centímetros, vamos colocar 0,09. Dividido pela gravidade, que é 10, multiplicado por π ao quadrado, que foi informado que também vale 10. Podemos cancelar aqui 10 em cima com 10 embaixo. Raiz quadrada de 0,09, isso aqui vai dar 2 vezes 0,3. Então, o resultado vai ser 0,6 segundos. Isso significa que a cada 0,6 segundos, a haste desse relógio completa uma oscilação. E o problema é saber quantas oscilações ele vai dar em 1 minuto. Nessa situação, nós sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. E dentro de 60 segundos, nós podemos dividir o tempo, pelo período que ele vai completar uma oscilação, que é 0,6 segundos. 60 dividido por 0,6, isso vai dar 100. Então, 100 é a quantidade de oscilações que ele completa em 1 minuto. Continuando na letra A. Supondo que esse relógio fosse usado na Lua, onde a aceleração da gravidade corresponde a 1/6 da gravidade terrestre. Qual seria o número de oscilações completas realizadas no mesmo intervalo de tempo de 1 minuto? Então, vamos lá. Nessa situação aqui, continuando aí a letra A, agora a situação é que o período ele vai ser diferente. Vamos chamar aqui que o período é um T' igual a
2 vezes a raiz quadrada do comprimento da haste, o comprimento continua sendo L, dividido pela gravidade. Agora, essa gravidade aqui, ela vai ser uma gravidade dividido por 6. Por quê? Porque a gravidade da Terra dividido por 6, como o problema informou, multiplicado por π ao quadrado. Então, esse novo período é igual a 2 multiplicado pela raiz quadrada de... Esse 6 aqui embaixo eu posso passar multiplicando lá pelo de cima. Lembra do conteúdo de matemática que fala a respeito de divisão entre frações. A gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso do segundo. Assim nós temos 6 multiplicado pelo comprimento da haste, e nessa situação ela continua sendo 0,09, dividido pela gravidade, no caso aqui vai ser o 10, e multiplicado por π ao quadrado, que é 10. Podemos cancelar aqui e aqui. O t' vai ser igual a 2, multiplicado por raiz quadrada de 0,09, vai dar 0,3, e raiz quadrada de 6 vai dar um valor aproximado aí de 2,5. E multiplicando isso aí, o novo período é aproximadamente aí de 1,5 segundos. Como ele quer saber o número de oscilações que ele vai dar com esse período, então vamos fazer o mesmo esquema, que é pegar o tempo de 1 minuto, 60 segundos, e dividir pelo esse período, que é 1,5. Dividindo 60 por 1,5, encontramos que isso aqui vai ser igual a 40 oscilações. Então tá aí, essa aqui é a resposta para a letra A. Letra B. Quantos segundos o relógio adiantará ou atrasará em 1 minuto se a haste do pêndulo for substituída por outra de comprimento de 25 centímetros? Então, considerando o seguinte, que o período vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de L vezes π ao quadrado sobre G. Na primeira situação, nós sabemos que o período ele vai ser de 0,6, como está aqui. Agora, na segunda situação, nós temos um período diferente. Vou chamar de T'2. Isso aqui é igual a 2 vezes a raiz quadrada de L. No caso, o comprimento vai ser agora 25 centímetros. Então, vamos colocar 0,25 multiplicado por π ao quadrado, que é 10, dividido pela gravidade, que é 10. Cancelando 10 aqui e aqui, o período 2 é igual a 2 multiplicado por raiz quadrada de 0,25 é 0,5. E nessa situação, o segundo período vai dar igual a 1 segundo. O problema é saber se o relógio vai adiantar ou vai atrasar. Atenção, o período aqui ele é de 1 segundo. E antes, o período era de 0,6. Ou seja, o relógio ele está demorando mais para poder completar uma oscilação. Isso significa que, nessa situação, ele vai acabar atrasando. Mas quanto tempo ele vai atrasar em 1 minuto? Basta nós fazermos o seguinte. Anteriormente, ele dava um total de 100 oscilações. Então, a diferença entre o tempo 2 e o primeiro tempo é de 1 segundo menos 0,6 segundos. Isso vai dar 0,4 segundos. Esse aqui é o tempo de atraso. Se esse aqui é o tempo de atraso, podemos pegar a quantidade de oscilações, que é 100, e multiplicar pelo tempo de atraso, que é 0,4. Assim, esse aqui vai ser igual a 40 segundos. Então, 40 segundos é o tempo que esse relógio irá atrasar. Então, aqui nós temos um sistema massa-mola. O que é um sistema massa-mola? É um sistema no qual nós temos aqui um objeto que contém uma certa massa. Ele está preso aqui de uma mola e essa mola, sua outra extremidade, está preso em um ponto fixo. Nessa primeira situação, nós temos que o objeto ele encontra-se no ponto O. E como você já sabe, o ponto O é o ponto de equilíbrio do sistema.
Na segunda situação, essa massa ela é puxada até um certo ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Nesse ponto a mola ela está bastante esticada, ela está bastante tensionada. E no momento que ela é solta, o objeto ele será puxado sobre esse plano horizontal completamente livre de atritos, completamente liso, e ele irá deslocar até um outro ponto chamado de ponto B. No ponto B, a mola ela está completamente contraída. E a partir do ponto B, a mola irá jogar novamente essa massa para frente até ela passar pelo ponto O e chegar no ponto A. E assim ele irá continuar repetindo esse movimento até alguma força externa atuar sobre ele. Esse sistema aqui ele é um sistema ideal. Novamente, como todo sistema ideal, é um sistema onde os atritos eles são desprezíveis, as forças resistentes externas também serão desprezíveis, tá? Então, vamos compreender passo a passo de como funciona a atuação da força em cada um dos sistemas a seguir. Nós temos aqui o primeiro sistema. Aqui no primeiro sistema, como o objeto está em equilíbrio e considerando que ele está em movimento, nesse ponto, a velocidade do objeto ela será uma velocidade máxima. Então, aqui, a velocidade ela é máxima. Tanto no ponto A como no ponto B, a velocidade ela é igual a zero. Então, nós temos velocidade igual a zero. Agora, no ponto de equilíbrio, a soma das forças que atuam sobre o objeto ela será nula. Outro ponto a destacar é o seguinte: a distância do ponto O até o ponto A, onde é o ponto máximo que essa massa pode se deslocar, é chamada de máxima de extensão, ou então elongação máxima. E a distância do ponto B até o ponto O, essa aqui vai ser chamada de máxima contração, ou então elongação mínima. Então, memoriza isso. Quando a mola ela acaba esticando ao máximo, é a máxima distensão. E quando a mola acaba se contraindo ao máximo, nós temos a máxima contração. Essa distância representada de O para A ou de B para O, ela é representada pela letra X. De O para A, quando a mola estica, ela é um valor positivo. E quando é de O para B, quando a mola contrai, o valor será negativo. Esse x ele é igual a A. Esse A aqui ele será a elongação da mola. No caso, para a direita, esticando a mola, ela é positivo. E quando ele for para a esquerda, o A ele será negativo. No caso, lembrando que o A é a elongação da mola. Nesse exemplo do meio aqui, nós temos o seguinte: supondo que exista uma força que está puxando esse sistema, que está puxando essa massa para a direita. A mola estará puxando essa massa para a esquerda. E essa força será chamada de força elástica. Considerando que o sistema está em equilíbrio, isso implica que a força terá que ser igual à força elástica. Quanto mais esticada estiver a mola, maior será a força que a mola estará exercendo sobre a massa. E sabendo o seguinte, existem vários tipos de mola. Molas que têm a capacidade maior de ser contraídas e molas que têm a capacidade menor de ser contraídas. Essa capacidade no qual me refiro, ela é chamada de constante elástica. A constante elástica de uma mola, ela é representada pela letra K. Esse K aqui será a nossa constante elástica para a mola. E essa constante ela é diretamente proporcional à força. Quanto maior for a constante elástica, maior será a força que deve atuar sobre a mola. Então, essa força elástica ela pode ser dada como sendo uma aceleração instantânea multiplicado pela massa. A força elástica, por outro lado, ela também pode ser encontrada como sendo a menos K, que é a constante elástica da mola,
multiplicado por x. No caso, esse x aqui é a distensão da mola. Sendo assim, nós podemos igualar a essas duas expressões e temos que a aceleração instantânea multiplicado pela massa ela é igual a menos k multiplicado por x. Assim, a aceleração instantânea é igual a menos kx sobre a massa. Essa aqui é uma expressão que determina a aceleração instantânea da mola. E nós temos aqui a expressão que determina a força elástica sobre essa mola. Vamos a um exemplo. Um corpo de massa 0,2 kg, preso a uma mola de constante elástica 40 N por metro, está oscilando sem que haja amortecimento com os extremos nos pontos A e B, conforme a figura. Sabendo que o corpo gasta 0,22 segundos para ir de A a B, determine, letra A, a amplitude desse movimento. Então, para a letra A, nós temos o seguinte. Ele quer a amplitude do movimento. Observa que nesse ponto onde o objeto se encontra, esse aqui é o ponto de equilíbrio. E a distância entre A e B é uma distância de 40 centímetros. O ponto O ele está exatamente no meio. Se o ponto O está exatamente no meio, e nós temos aqui que de A para B vale 40, isso significa que de B para O a distância é A, e de O para A a distância aqui é Azinho. Logo, essa distância de 2A ela corresponde a 40 centímetros. Então, isso significa que A vale 20 centímetros. 20 centímetros é a amplitude do movimento. E está respondida a letra A. Letra B. Seu período e frequência. O problema informou que o objeto gasta 0,22 segundos para sair do ponto A até o ponto B. Para que ele complete uma oscilação, ele tem que sair de A, ir para B e voltar para A. Se ele gasta 0,22 para ir, ele vai gastar 0,22 para voltar. Então, o período dele é igual a 0,22 mais o 0,22. Assim, o período é igual a 0,44 segundos. E a frequência? Como sabemos, a frequência é o inverso do período. Então, a frequência é 1 sobre 0,44. Então, a frequência vai ser igual a 2,27 Hz. Tá aí a resposta. Essa aqui é a frequência e esse aqui vai ser o período. Letra C. O valor da força elástica que a mola exerce sobre o corpo quando estiver na posição x igual a menos 10 centímetros. Letra C. A letra C ele quer a força elástica. Como sabemos, força elástica ela é igual a menos K multiplicado por x. Logo, essa força elástica é igual. Esse K ele vale 40 N por metro. Então, vamos colocar menos 40 multiplicado por x. E o x é 10 centímetros negativo. Colocando em metros, fica menos 0,1. Então, a força elástica é igual. Negativo vezes negativo é positivo. 40 vezes 0,1 vai dar 4. Então, aqui vai ser de 4 newtons. Está aí a letra C. Letra D. A aceleração escalar instantânea do corpo quando estiver na posição de 8 centímetros. Então, como sabemos, a aceleração escalar instantânea ela é igual a k vezes x dividido por m. Então, essa aceleração escalar é igual a menos 40 multiplicado por o x, que é 8 centímetros, transformado em metros é 0,08, dividido pela massa, no caso aí, 0,2. Sendo assim, 40 multiplicado por 0,08 vai dar menos, a gente pode cancelar esse zero com esse zero, 4 vezes 8 vai dar 32, bota o 2 vai 3, 4 vezes 0, 0, então baixo 3,
aqui vai ficar 3,2 dividido por 0,2. Dividindo 3,2 por 0,2, isso aqui vai dar menos 16 metros por segundo ao quadrado, que é o valor de aceleração. E está aí, está respondida a letra D. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter ajudado vocês a começar a compreender esse assunto de movimento harmônico. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais.